Olá, queridos farmas, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Hoje a gente vai dar início a uma nova playlist chamada de farmacognosia. Então, antes da gente adentrar de fato no que é mais complexo dessa disciplina, a gente vai ver o que é básico. Então, a gente vai introduzir esse conteúdo de farmacognosia. Então, se prepara, pega logo aí teu caderno, tua caneta, tua garrafinha d'água e bora comigo acessar esse conteúdo que é maravilhoso. Então, meus amados farmas, esse nome farmacognosia é um nome até estranho de se falar, né? Mas quando a gente analisa no aspecto da palavra que vem que é, na verdade, o conjunto de duas palavras de origem grega, a primeira palavra sendo fármaco, que vem da palavra fármaco, que significa fármaco ou droga, e a segunda palavra, que é a gnosia, vem também do grego gnosis, chamado de conhecimento. Então, a curto e grosso modo, quando eu digo que eu estou estudando farmacognosia, significa que eu estou estudando a disciplina que traz conhecimento sobre a origem dos fármacos, certo? Ou seja, a origem dos medicamentos, as origens dos remédios, as origens dos princípios ativos. Então, bora lá. O termo farmacognosia é um termo que não é tão distante da nossa realidade. Esse termo, ele surgiu pela primeira vez, apareceu pela primeira vez em 1811, e o grande criador, o grande autor que trouxe esse termo pela primeira vez foi o Johann A. Schmid. O Johann A. Schmid, ele era um médico austríaco que escreveu esse termo pela primeira vez num livro dele eh, chamado de Le Bouche de Matéria Médica, certo? Entretanto, é importante destacar que esse termo farmacognosia ele sempre existiu. Entretanto, era conhecido como outro termo. Mas querida Farma, como era esse outro termo? Bora lá saber. Antes do querido Johann introduzir esse termo no livro dele, o termo farmacognosia ele era compreendido como matéria médica até o século XIX, certo? Esse termo matéria médica é um termo que foi descrito pela primeira vez num livro de um médico grego chamado Dioscórides. Esse médico grego, ele escreveu um livro chamado De Matéria Médica, que falava sobre farmacognosia, ou seja, sobre o estudo da origem dos fármacos, certo? Entretanto, esse nome farmacognosia só veio a ser, não é revelado para o mundo em 1811. Antes disso, era conhecido como matéria médica. Inclusive, até nos currículos de farmácia, não tinha a disciplina de farmacognosia, tinha a disciplina de matéria médica. Só que aí o que é que acontece? A farmacognosia ela chega no Brasil em 1925, ou seja, há 100 anos atrás. Olha aí, queridos farmas, como a gente tá feliz, né? 100 anos de farmacognosia no Brasil. Esse termo farmacognosia no Brasil, ele foi introduzido, quer dizer, farmacognosia chegou no Brasil e teve uma introdução graças ao Rodolfo Albino, né? O Rodolfo Albino, ele foi o primeiro farmacêutico responsável, o primeiro não, mas o principal, digamos assim, farmacêutico responsável por abordar a farmacognosia e entender a importância de retirar a disciplina de matéria médica do currículo de farmácia e adicionar o termo de farmacognosia na base curricular do curso de farmácia. Além disso, o Rodolfo Albino, ele é compreendido como o primeiro professor da disciplina de farmacognosia na Universidade do Brasil, a atual UFRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Além dele ter essa grande valia, né, na questão da farmacognosia, o Rodolfo Albino, ele também é muito importante, tendo em vista que ele é autor da primeira farmacopeia brasileira. Essa primeira farmacopeia teve aí origem em 1926. Depois a gente vai entender melhor o que de fato é a farmacopeia. Isso não é o objetivo agora de fato da farmacognosia, certo? Aqui a gente só está vendo personalidades que foram muito importantes para a farmacognosia chegar ao que ela chegou hoje, né? E ser essa grande disciplina que ela é no curso de farmácia. A farmacognosia, ela tem uma definição conceitual. Ela pode ser compreendida como uma ciência que ela é multidisciplinar, tendo em vista que ela aborda diversas disciplinas, dentre as quais a gente tem aí a fisicoquímica, a gente tem a bioquímica, a gente tem a biologia, certo? A gente tem diversas disciplinas e essa ciência multidisciplinar, ela vai estudar a obtenção, a identificação, o isolamento de princípios ativos a partir de produtos de origem natural, vegetal ou mineral, bem como também os possíveis usos terapêuticos, certo? Então, a farmacognosia, ela é todo esse complexo, né? Esse complexo de ser uma ciência multidisciplinar. Além disso, a gente precisa compreender que a farmacognosia ela também estuda os principais ativos das plantas medicinais a partir de um controle de qualidade rigoroso, certo? Desenvolvendo medicamentos fitoterápicos e desenvolvendo também a fitoterapia e diversos outros pontos que se tem ao uso de plantas medicinais para uso terapêutico, né? Para uso farmacêutico. A farmacognosia ela é uma ciência que a gente precisa ter três pilares antes de fato, começar a estudar ela. O primeiro de tudo vai ser o estudo da farmacologia, o segundo de tudo vai ser o estudo da botânica, tendo em vista que eu vou ver aí sobre plantas, né? O terceiro pilar é a química, tendo em vista que as plantas elas possuem estruturas químicas e essas estruturas químicas elas são essenciais quando eu falo de uso terapêutico, quando eu falo de uso farmacológico, certo? A farmacognosia, ela possui muitas influências. Ela tem uma influência muito grande em diversas disciplinas, certo? Como, por exemplo, a farmacotécnica, que a gente vai sim ter uma playlist sobre farmacotécnica. Tenha calma, pessoal, tenha calma que vai dar certo. A gente, a farmacognosia, na verdade, ela também tem uma influência muito grande na química farmacêutica, outra disciplina que é essencial dentro do estudo dos fármacos, que como eu falei para vocês, a química farmacêutica, ela é a química que vai estudar ali, ou química medicinal, ela vai ser aquela disciplina que vai estudar as moléculas, né, dos fármacos e as moléculas dos princípios ativos, e planta também tem, não é, a questão química, né, moléculas químicas. Também vai ter uma influência muito grande na farmacodinâmica e também vai ter uma influência muito grande na tecnologia e controle de medicamentos. Além disso, a farmacognosia, o estudo da farmacognosia, né, o estudo da origem dos fármacos, tem muitos objetivos, dentre os quais a gente pode citar estabelecer as características morfoanatômicas de drogas, principalmente de drogas de origem natural, investigar os métodos de produção das drogas naturais, estabelecer a composição química da droga natural, obter extratos da planta ou extratos de drogas naturais, controlar a qualidade das drogas naturais, estabelecer as propriedades farmacológicas de plantas e derivados, não é? Estabelecer também a investigação de novos princípios ativos. Então, percebam que a farmacognosia é uma ciência que tem muitos objetivos, e objetivos que está muito relacionado com a questão de produzir novas drogas e drogas seguras e drogas que não causem tanta dependência nas pessoas. Eu não sei se vocês viram, mas eu falei bastante sobre fontes,
fontes naturais. E o que de fato são essas fontes naturais? A gente vai ter aí os vegetais, a gente vai ter os animais, a gente vai ter organismos marinhos e micro-organismos como sendo as principais fontes naturais. Meus amados farmas, essa foi a nossa videoaula de hoje. Na próxima videoaula sobre farmacognosia, a gente vai ver os conceitos farmacognósticos, que são conceitos muito importantes da gente compreender a farmacognosia. Beijo, fiquem com Deus e eu espero vocês na próxima aula, viu? Ah, antes que eu me esqueça, curte aí, comenta se você gostou, se você não gostou dessa videoaula e compartilha com aquele teu amigo que está em dúvida, que vai iniciar essa cadeia e não sabe o que é que ela fala. Beijos e até mais!